Dengue, zika e chikungunya, doenças que continuam a causar danos aos brasileiros e que precisam ser combatidas. Vamos rever hoje a entrevista com o médico Cláudio Maerovic, em que ele fala sobre a chikungunya, suas características e como evitá-la. Hoje vamos encerrar a nossa série de entrevistas sobre as 3 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, zika e chikungunya. O assunto hoje com o médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Cláudio Maerovic, é chikungunya, registrada pela primeira vez na Tanzânia, na África, em 1952. Recebeu esse nome que significa aqueles que se dobram, uma referência ao jeito de andar das primeiras pessoas afetadas pela doença. Dr. Cláudio, o que melhor define essa doença? Essa é uma doença causada por um vírus que é um pouco mais distante do vírus de dengue do que o vírus Zika, que nós comentamos em outras oportunidades, mas ele é transmitido da mesma forma e ele causa uma doença cuja grande característica é dor nas articulações, dor no corpo, impossibilidade de andar, impossibilidade de realizar qualquer atividade, muitas vezes, que exija as articulações, as mãos, os pés, o corpo. Dr. Cláudio, o que difere, então, a chikungunya da dengue e da zika? As 3 doenças têm coisas que são parecidas e coisas que são diferentes. No caso de chikungunya, em geral, a pessoa tem febre e tem muita dor nas articulações, tem inchaço nas articulações, tem dificuldade para andar, mas não porque ela está cansada e com febre, mas porque o corpo dói, porque as articulações doem. Articulações das mãos, dos joelhos, do quadril, dos ombros, dos pés. E muitas vezes essa dor das articulações pode durar um bom tempo, pode durar até várias semanas, impedindo que a pessoa desempenhe as suas atividades habituais, às vezes até dificultando a pessoa de se locomover. Doutor, como saber se de fato uma pessoa tem chikungunya? Existe algum exame que comprove com exatidão isso? Existem exames laboratoriais que podem mostrar a presença do vírus ou de anticorpos contra o vírus, mas em geral esses exames não são necessários para os cuidados e o tratamento. A pessoa começa a ter febre, começa a ter dores nas articulações. Importante observar se isso pode ser dengue, porque dengue pode agravar. Então é importante que ela se hidrate bem, que é a principal medida para evitar o agravamento de dengue, e que ela observe o que acontece. Se forem dores, principalmente articulações, inchaços das articulações, as mãos, joelhos, pés, ombros, quadril, às vezes até na coluna, isso é muito característico de chikungunya. E se uma pessoa for picada por um mosquito infectado, necessariamente ficará doente? Não se sabe a frequência exata, mas nem todo mundo que é picado pelo mosquito adquire a doença. Mas o que se tem observado são epidemias que acontecem de maneira localizada, mas de forma rápida. Nós tivemos os primeiros casos no Brasil em 2014. Naquele ano não houve uma expansão tão grande, mas atualmente nós temos observado que a doença tem se alastrado rapidamente, inclusive em grandes cidades. Doutor, e a chikungunya também pode matar? Existem casos muito raros de morte por chikungunya. Em geral, em pessoas que tinham algum outro tipo de doença, uma doença imunológica, câncer, uma doença cardíaca, alguns quadros que foram agravados pela infecção pelo chikungunya. É muito mais frequente o agravamento de dengue do que de chikungunya. Doutor, as pessoas podem ter chikungunya e dengue ao mesmo tempo? É uma curiosidade, já se identificou a presença dos 2 vírus ao mesmo tempo, mas aparentemente isso não aumenta o risco de agravamento. Em quanto tempo o paciente se recupera do chikungunya? Essa é uma questão que diferencia chikungunya das outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito. Em geral,
a pessoa tem febre, dores das articulações, a febre vai passando, as dores podem continuar por 1 mês, por 2 meses, por até 3 meses, na imensa maioria dos casos. Existem casos raros em que essas dores das articulações podem permanecer até por mais de 6 meses, por mais de 1 ano, gerando um quadro de incapacidade, de dificuldade para realizar até mesmo tarefas comuns do dia a dia, como se alimentar, escovar os dentes, se arrumar, por dor nas articulações. Doutor Cláudio, quem se infecta com o vírus, ele fica imune depois? Aparentemente, a imunidade gerada pela doença causada pelo vírus chikungunya, ela é para a vida inteira. Quem tem chikungunya uma vez não deverá ter de novo. E no caso de chikungunya, a mãe grávida transmite o vírus para o bebê? Não se observou até agora a transmissão da mãe para o bebê. No entanto, há que se ter um cuidado porque a doença causada pelo chikungunya pode ser mais grave em crianças pequenas. Então, merece um cuidado especial para prevenir a criança pequena da infecção pelo vírus, principalmente com a proteção contra a picada do mosquito. Doutor Cláudio, que cuidados as pessoas devem ter para evitar a doença e se existe alguma recomendação diferente para quem vive no campo? Assim como no caso de dengue, de zika, o vírus chikungunya é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito que gosta de ficar perto das pessoas, gosta de ficar dentro de casa, ao redor de casa, e ele prolifera em pequenas coleções de água. Às vezes tão pequenas como uma garrafinha, uma tampinha, em geral água limpa. Então, o mais importante é vasculhar dentro de casa, vasculhar ao redor de casa, para eliminar qualquer coisa que possa acumular água. Pneus, garrafas, no caso da área rural, é muito frequente que haja água guardada para consumo ou para consumo dos animais, ou para utilização em plantações, do caso de hortifruti. Então, que se procure deixar essa água protegida dos mosquitos, coberta ou com telas. E no caso de água que acumula por algum tempo, esvaziar os recipientes, limpar por dentro, porque os ovos ficam grudados nas paredes dos recipientes, para então usar novamente. Ok, muito obrigado por seus esclarecimentos, doutor Cláudio. Agradeço por essa oportunidade. Doutor Cláudio, que dedicou um pouco do seu tempo para nos ajudar a esclarecer a população sobre as 3 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, zika e chikungunya.